mineiros, sejam bem-vindos ao Noticioso Esporte Clube, um programa esportivo feito para você, mineiro, para falar das coisas aqui de Minas. Hoje nós vamos fazer um programa muito interessante. Nós vamos falar sobre a falência do futebol brasileiro e vamos falar também do Campeonato Brasileiro da Série A, vamos falar também do Campeonato da Série B, muita coisa pra gente falar. Vamos falar de Atlético, vamos falar de Cruzeiro, vamos falar de América, mas hoje eu quero apresentar a vocês ele, o inesquecível Thiago Araújo. Que beleza, né, André? Tudo Como bem, é que vai, Thiagão? Igual o time do Atlético, inesquecível. Inesquecível de tão ruim, né? Tão ruim. Que tá. Nossa, você não é ruim não, você é bom. Mas o Cruzeiro Você tá mais parecido com o Flamengo. É, com o Flamengo, com né? o Flamengo. Mas o Cruzeiro e o Atlético estão no mesmo balaio. Nossa senhora, tá louco, cara. Hoje dá notícia pra vocês aqui, gente, do seguinte, saiu aí muitos jornais esportivos, no Twitter, todas as redes sociais aí também, que o Botafogo está para declarar falência, pois ele não consegue mais manter as contas em dia, ele não consegue mais pagar os servidores do clube, ele não consegue manter direito de imagem e salário em dia, começa a perder suas joias no elenco, jovens jogadores para outros times, porque não consegue manter o CT, a questão dos jovens, e os irmãos Moreira Salles, como já é de conhecimento comum, querem comprar, dividindo o Botafogo em tipo 2, um Botafogo Futebol Clube, né, que vai ter o time profissional, a base, e outro futebol Botafogo que vai ser para mexer com a sede social, o clube, aquela coisa toda. Mas o grande lance disso tudo é o seguinte: eles entrariam e quitariam grande parte da dívida do Botafogo, parcelariam o resto e assumiriam, sendo que uma pequena parte só que ficaria com o clube social. O que você acha desse movimento, Thiago? Pro futebol. Na verdade, isso é um fenômeno que vai começar a estourar igual pipoca daqui a pouco. Porque eu estava lá no Rio, estava até comentando com o André, uma fonte lá de dentro da federação falou que a coisa realmente, essa atitude do presidente foi tomada em função de uma ação coletiva que tá sendo movida de todos os jogadores contra o Botafogo. E isso é muito sério, não é nem só contra o Botafogo, porque, por exemplo, o Vasco, sabidamente também, de acordo com uma fonte importantíssima, não se paga o salário desde maio. Ou seja, os clubes brasileiros, a maioria dos clubes brasileiros está com uma dívida muito alta. O Botafogo é sabidamente aí o clube o que mais deve, né, no cenário brasileiro. E outros clubes também estão muito perto aí, com dívidas astronômicas, e os mineiros também não saem dessa lista não, viu, André? Não sai não. Atlético e Cruzeiro estão com dívidas também que somadas dão mais de 1 bilhão e 200 milhões. Então, realmente, os clubes, o medo de todos é que isso caminhe para uma monopolização do futebol, em ficar só com os times que têm aí uma receita maior de patrocínios. Hoje, nós vemos claramente aí que Flamengo e Palmeiras têm um poder econômico maior e com isso detém os melhores jogadores, a melhor equipe técnica, e isso aí tira um pouquinho da competitividade, né, do Campeonato Brasileiro. Mas isso é muito preocupante, porque ainda assim, mesmo com essas dívidas astronômicas, nós temos um time igual ao Cruzeiro, que está aí brigando para não cair, que tem aí uma das folhas salariais mais altas do Brasil. Então isso é muito sério, porque você pega um time que tá para cair, que tá brigando para não cair, que tem jogadores que ganham 1 milhão, 1 milhão e 200. Isso não é compatível mais com o futebol brasileiro. Isso é uma falta de responsabilidade do gestor. Nós não podemos permitir que o futebol siga esse caminho, porque não adianta um clube endividado ter jogadores com salários astronômicos e praticamente sem parceiros. Porque o Cruzeiro, por exemplo, está aí com o seu patrocínio master aí, prestes a romper o contrato. Então não é só o Cruzeiro, mas demais, né? Exatamente. Então assim, você vê que os times brasileiros, alguns estão com a dívida muito elevada e estão com folhas salariais também muito altas. Então essa equação aí tem que fechar, isso tem que ser feito alguma coisa. Eu acho que teria que ter até uma intervenção do Ministério Público para não permitir que os dirigentes contraiam mais dívidas nessa proporção, para os times não terem dívidas ainda maiores, né, André? A Câmara dos Deputados quer implementar a qualquer custo o futebol empresa, né? E essa situação do futebol empresa, ela pode ajudar muito o futebol brasileiro, mas também do jeito que eles estão querendo fazer não funciona. Um ponto muito importante que eu acho que tem que ser trabalhado no futebol brasileiro hoje é o seguinte: tem que tirar o futebol da mão dos empresários. O que está acabando com o melhor futebol do mundo, o que está viciando
A roubalheira são os empresários, eu vou explicar para você o porquê. Existe muito empresário sério, gente correta, gente honesta. Porém, esses caras estão elevando o patamar de salário no futebol brasileiro, que é inviável. O futebol brasileiro não consegue um ticket médio, senhores, de R$100 por venda de ingresso. A televisão ela tem um limite, porque a TV tem que lucrar. Ninguém vai transmitir jogo por amor. Né? Os patrocinadores eles podem ir até um valor. Vou dar um exemplo para vocês. O Pedrinho do Supermercado BH do Cruzeiro. O Pedrinho do Supermercado BH do Cruzeiro, ele quer pôr no Cruzeiro, ele vai quitar todo o salário do Cruzeiro. Olha o que esse cara está fazendo. Ele está quitando todo o salário do Cruzeiro. Segundo consta, vai sair para presidente na eleição adiantada, ele vai sair para presidente. E nisso tudo, ele falou que vai fazer um plano para pagar a dívida. Eu te pergunto, Thiago, a verdade mesmo. Por que um cara vai despejar dinheiro dele, que o cara trabalhou anos e anos e anos? O mercado BH tem os piores salários aí do mercado aí de salário que eu conheço. E isso daí eu afirmo, porque eu já trabalhei com muita gente de lá. Não tem um grande salário, mas o cara consegue despejar rios de dinheiro. Algum interesse tem. Que não pode ser só amor. Se o cara tá fazendo isso só por amor, ele é o cara que mais ama um time de futebol no planeta. Porque a folha do Cruzeiro, Thiago, não sei se você sabe, ela é 15 milhões. Então quer dizer que se essa notícia que está sendo passada é verdadeira, gente, deixando claro, se a notícia que foi passada é verdadeira, né? Tá no Super Esporte, em outros canais aí. Se essa notícia é verdadeira, o cara está simplesmente doando 30 milhões. Ah, não, mas ele vai cobrar isso. Então, peraí. Então, ele não está dando, né? Ele está emprestando. A qual juros? Então, quer dizer que o Cruzeiro está contraindo mais uma dívida de 30 milhões para poder pagar esse bando de cara aí que não joga nada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, o futebol está na mão de uma turma que não gosta de futebol, gosta de dinheiro. Yeah. E não tem problema gostar de dinheiro, não. Eu também amo dinheiro. Só que o problema é o seguinte. Você vai pegar e destruir uma instituição para poder viver, para receber mais, é igual o Thiago falou, tem que ter alguma intervenção. E as intervenções, na minha opinião, Thiago, passam por teto salarial nos clubes, mínimo de jogadores da base no plantel principal. Ó, vai ter um plantel aqui escrito, tem que ter tantos da base. E tem que ter para poder salvar o futebol. Gente, nós estamos pedindo um momento de interferência, porque sem a interferência, olha o que está acontecendo. Botafogo tá indo pro brejo, o Vasco tá indo pro brejo, o Fluminense tá indo pro brejo, o Atlético tá indo pro brejo, o Cruzeiro tá indo pro brejo. É muito time. O Internacional, se o Ministério Público não tivesse intervido no Internacional, o Internacional hoje estava falido, Thiago. Falido. E é muito séria essa questão, porque isso mexe com todo o mercado brasileiro. E o que você falou com muita propriedade é que em cada operação de cada jogador o salário é muito alto. Por quê? O salário não vai para os jogadores só, André. Esse salário ele tem mordidas ali de vários intermediários, de dirigentes até, né? Então a gente tem notícias aí que tem dirigente de futebol aí que traz jogador, mas que parcela do salário dele. Aquela velha corrupção, né? Que na verdade, alastrada em todos os setores aí da sociedade brasileira, não só a política, empresarial também. Então a gente tem notícias aí de salário de jogadores que a gente acha que está indo ali para o jogador, mas ali tem uma mordida de um diretor, tem a mordida de 3, 4 intermediários, e com isso, o que acontece com o mercado, André? Ele infla. Você tem ali um mercado ali com salários inflados, mas que está todo mundo ali tirando uma casquinha e além da casquinha que ele tira, ele já tem um salário no clube, ou seja, está tudo errado. Enquanto os clubes falou tudo, Thiago, você falou tudo. Quando os clubes eles adquirem dívidas faraônicas, você tem um tanto de gente ali usufruindo ali daqueles benefícios e levando o clube cada vez mais para o buraco. E com a maior parte das dívidas, sabidamente também, é com impostos, né? Impostos principalmente federais, né, o André? E com isso o Atlético, por exemplo, foi até através daquela transação com o Bernardo, é um dos únicos clubes hoje que tem o Profut em dia, né, André? Então, fez a divisão, os clubes têm procurado fazer essa divisão de pagamento, né? Esse escalonamento aí dos pagamentos, mas poucos clubes estão em dia, porque a maior parte dessas dívidas aí é com a União, né, André? Ô, Thiago, e é o que você falou, você tem tanta razão em tudo que você disse,
que a verdade é que o futebol está na mão de crápulas. Essa é a verdade. Agora, com o surgimento da imprensa alternativa, né, da gente aqui no YouTube, os blogs, os vlogs, né, essa coisa toda, é que a coisa está começando a tomar um vento. Hoje, por exemplo, está marcado lá na sede do Atlético uma manifestação da torcida, porque a torcida não aguenta mais ser o maior patrimônio do clube e não participar. Cara, eu vou te falar, o Mário Henrique Caixa, por exemplo, ele se elegeu conselheiro. O Cadar, por ter questionado, não conseguiu. E eu não estou falando que o Márcio Cadar está certo ou errado, eu não conheço ele pessoalmente, não tenho amizade nenhuma com ele. Até quero fazer uma entrevista aqui no Noticioso com ele, para ele contar o porquê disso tudo com ele. Eu vou tentar entrar em contato com ele. Mas a questão é o seguinte, o único que era oposição no time sai fora, porque é um mercado tão interessante, o negócio é tão bom, que todo mundo vota junto. Quer um outro exemplo? Lá no Cruzeiro aconteceu o seguinte, o presidente, ele teve eleger uma chapa para fiscalizar a própria presidência. Aí o que você pensa? Vai a oposição, né? A chapa vai ser formada por oposição, porque tem que fiscalizar a situação, aí quem que ganha? A situação, ou seja, não tem fiscalização porcaria nenhuma. E isso, André, é tão sério que, assim, a gente não está falando aqui porque a gente tem mania também de reclamar muito, né, do setor público, que a gente fala que tem muita corrupção na política brasileira, mas se você pegar também nos clubes de futebol e algumas empresas, toda vez que você não tem oposição em qualquer política, em qualquer situação de clube em que você tem ali uma linha de raciocínio, você tem que ter uma contrapartida para fiscalizar, para poder questionar, para poder estar ali fazendo o embate diário. Gente, é igual uma empresa que não tem concorrência. Ela se acomoda, a coisa não anda, não melhora, não evolui. Então, concorrência para as empresas privadas e a oposição em qualquer parte política, seja ela na parte política e seja ela na parte dos clubes, é muito importante. E, coincidentemente, os clubes que estão com maior dívidas e com maiores problemas são aqueles em que você vê uma oposição completamente ineficiente. É o caso do Atlético, que tem poucas pessoas ali questionando. Os que foram expulsos, né? Eles foram praticamente escorraçados lá do clube, votam em comboio, votam juntos, todos, para poder realmente ter uma situação favorável. Você não vê nenhuma oposição. E o Cruzeiro a mesma coisa. Esse escândalo que começou no Fantástico com aquela reportagem foi muito bom para poder escancarar essa verdade, porque como pode um conselho que é eleito para fiscalizar a presidência receber dinheiro da presidência ou ter negócios junto com a presidência? Então isso foi ótimo para limpar o futebol, independente se é Cruzeiro, que é Atlético, sem clubismo, sem paixão. Isso é péssimo para o futebol. E é isso que nós temos que execrar. Dirigentes como Itair Machado, que já foi demitido, né? E agora, não bastasse a dívida do Cruzeiro, agora o Itair Machado de contrato tem que receber, além de todo o dinheiro que ele recebeu quando estava no clube, que eram prêmios altíssimos, salários de mais de 180 mil mensais, agora o Cruzeiro, com essa dívida enorme, tem que pagar 2 milhões para o senhor Itair Machado. Então isso é muito sério. Então os times de futebol no Brasil têm que ser realmente desinfetados. Essa é a palavra. Eu concordo com tudo que você disse, Thiago, e acho que a coisa está tomando uma proporção tão absurda dentro do futebol que vai virar uma espanholização se a gente não se mexer. Peguem bem, olha para você ver. O Flamengo ele tem uma torcida de 35 milhões de pessoas. O Corinthians, 32, 33 milhões. São as duas maiores torcidas do país. O Corinthians só não é, junto com o Flamengo, campeão de tudo, todo ano, porque não se organiza. O Calil, em 2014, ele falou assim, quando ele foi campeão da Copa do Brasil, o último título do Calil, né? Ele virou e falou assim, olha, se Flamengo, isso está no YouTube, você pode procurar assim, ó, Calil fala de Flamengo organizado. Você vai ver o vídeo Calil falando assim, ó, o dia que o Flamengo se organizar, o futebol acaba. Calil falou. Por quê? Porque o poder econômico que o Flamengo tem é violento. Aí você pega um poder econômico que o Atlético tem, que é metade. O orçamento do Flamengo, senhores, é mais de 600 milhões. O do Atlético é 300 milhões. Então é metade. Se você não fizer um time super ajustado, uma gestão top de linha, com pessoas muito competentes, porque eu não ligo, por exemplo, Thiago, sendo muito sincero, de você pagar 200 mil para dirigente, não. Mas o cara seja competente, honesto, correto, cuidadoso, zeloso,
Aí interessa ao time. Agora, o que não interessa é você ter um cara ganhando 200 mil e ainda receber prêmio de 3 milhões porque foi campeão de um título. Peraí, 3 milhões? E ganhando na frente dos jogadores, antes dos jogadores ganharem, né? Ganhando antes dos jogadores ganharem, e isso foi um dos principais motivos da insatisfação do grupo, porque o dirigente que recebe um prêmio altíssimo não estava em campo, os jogadores que estavam lá, batalharam, ganharam, não recebem, e o dirigente recebe um prêmio completamente inflado e antecipado. Então isso realmente é bastante preocupante. Agora vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar um pouco de futebol, né? Vamos falar um pouquinho de futebol, esse Campeonato Brasileiro aí. Vamos jogar a tabela pra gente, por favor, Gil. Tabela bem interessante, ó. Flamengo isolado. Eu vi um vídeo no canal do Nicola que falava o seguinte: Flamengo ganhando do Atlético e o Palmeiras perdendo ou empatando, teoricamente o Flamengo é campeão brasileiro. E faz muito sentido porque olha a diferença de vitórias. Mesmo que alcance, ó, de 55 para 47, nós vamos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Nós estamos de 8 pontos. Praticamente de 3 vitórias. Mesmo que Palmeiras e Santos tenham 3 vitórias, eles só empatam com o Flamengo no número de vitórias. Santos empata e Palmeiras nem empata. Palmeiras ainda fica atrás. Ou seja, além de ter que tirar praticamente 9 pontos para ser campeão, o time ainda precisa de uma vitória a mais. Ou seja, não é 9 pontos, é 12 de qualquer maneira. Então, para o Palmeiras e para o Santos, agora está muito difícil alcançar, né? E falando de um pouco mais abaixo, dos times que querem somente ir para a Libertadores, que é Corinthians, São Paulo, Inter, Grêmio, Bahia, Atlético Paranaense, e eu, para puxar o saco, vou pegar o Goiás e o Galo, ele é uma distância abissal, porque olha para você ver, se Flamengo ou Palmeiras forem campeão da Copa Libertadores, vai abrir um G7, né? E esse G7 hoje é ocupado por Grêmio, né? Então, assim, que é um adversário do Flamengo. Então vamos colocar que o Flamengo seja o campeão da Libertadores, que é o time melhor condições hoje tem, melhor time, isso a gente nunca sabe. Você vai ter que, o Atlético, por exemplo, ele teria que tirar uma diferença de 3 vitórias. Só que a sorte do Atlético é que a diferença para de número de vitórias com o Grêmio é apenas uma. E é um confronto direto que o Atlético tem domingo, né? Contra o Grêmio. O que você acha, Thiagão? Pois na verdade, eu tenho uma impressão antes e depois ali dessas 10 rodadas. Se nós computarmos as últimas 10 rodadas do Galo, André, a gente está falando ali de uma vitória, um empate. Se não me engano... Em 30 pontos o Atlético fez 4. O Atlético fez 4. Isso é muito preocupante. Isso é ridículo. Tem apenas um empate e uma vitória. E o mais ridículo disso tudo é que o Sete Câmara não se manifesta. É incrível, é incrível. É uma coisa assim, é uma coisa sem explicação. Ele contratou o Rui Costa para isso, né? E o Rui Costa também não aparece. Na verdade, ele aparece para explicar a derrota. E da última vez que ele apareceu, ele falou: olha, já falei demais, vamos trabalhar, que a gente já está aqui se justificando demais. E realmente, tem hora que as explicações, elas cansam. Você ouvir a mesma explicação. E quem viu o jogo aí, Atlético e Flamengo, a gente vai falar um pouquinho do jogo, que foi um desastre, mais um, né, do Atlético. O Atlético que jogou bem contra o Palmeiras, com um esquema tático bem bolado, questionado por muitos, mas que no campo funcionou. Contra o Flamengo não funcionou. E assim, foi muito interessante que teve um jornalista carioca que ele fez uma pergunta que nós queríamos fazer para o Santana. Falei assim: olha, ô Santana, o Atlético jogou como o Madureira joga contra o Flamengo em campeonatos regionais. E foi exatamente. Nesse jogo especificamente do Flamengo, não me pareceu uma estratégia inteligente. Ela não deu certo como deu no Palmeiras. Então, o Santana deveria ter mudado o esquema de jogo, porque nós ficamos ali durante os 2 tempos com uma proporção de 75 para 25 de posse de bola. Então, feio assim, demais, né? Foi muito feio. A postura do Atlético foi uma postura medrosa, covarde. E eu sempre achei, ainda mais times como o Galo, a melhor defesa é ainda o ataque. E o Atlético não conseguiu sair para jogar. E ainda por cima tivemos falhas individuais muito gritantes, principalmente a do Patrick, infelizmente, porque ele errou muito, né? Em 2 gols foi uma responsabilidade assim bem direta dele. Mas eu acho que o Rodrigo Santana também demorou a perceber que tinha que mudar o esquema de jogo. Porque
porque o esquema de jogo não favoreceu contra o Flamengo e ficou muito discrepante e evidente a superioridade, não só de elenco, mas de esquema tático. Lembrando que o Flamengo não tinha Gabigol, não tinha Arrascaeta e o Flamengo conseguiu ter um conjunto completamente equilibrado. Ao contrário do Atlético, que também estava sem muitos jogadores, a gente estava sem o goleiro Cleiton, nós estávamos sem o Guga, estávamos aí sem vários jogadores que não puderam participar, né? De Santos, que tinha um desgaste muscular, tinha um desgaste depois, exatamente. Então a gente vinha com algumas peças que vinham apresentando o resultado. 5 jogadores também. O Atlético é muito pior, porque o Flamengo tem um elenco gigante e consegue equilibrar. O Atlético não consegue. Não. Então, nesse jogo contra o Palmeiras, eu achei que foi realmente desastroso e eu acho que a postura do time em campo foi uma postura medrosa e covarde. Vide que aos 40 minutos estava já o Jorge Jesus gritando com o time todo do Flamengo, pedindo para ir para cima, com 3-1 com 40 minutos do segundo tempo. E o Atlético naquela passividade, que eu acho que é exatamente os 2 grandes erros do Rodrigo Santana são esses. São as mexidas mal feitas e a leitura tardia de mudanças e também a passividade, o excesso de técnica, de teoria e a falta de motivação. Futebol é motivação sim, futebol você tem que ter ali um chute na mesa, uma pré-eleção vibrante, que jogador de futebol entende essa linguagem. E, felizmente ou infelizmente, é uma linguagem específica deles, e se você também teorizar demais e ficar com aquela passividade que ele demonstra também em campo, os jogadores não vão ter o espírito aguerrido de uma competição desse tamanho. Então eu senti nitidamente o que falta no Atlético contra esse jogo contra o Flamengo, que é técnica, elenco e falta muita raça e muita vontade. E isso o nosso comandante, infelizmente, não consegue apresentar nem no trabalho dele. E isso ele repassa para os seus comandados. Eu concordo com tudo que você disse, gênero, número e grau. Joga a tabela de novo pra gente, por gentileza. Vamos falar um pouquinho aqui, agora do Z4, né? O Cruzeiro aí perdeu mais um jogo. E esse jogo abriu uma diferença aí contra o Ceará violento. O Fluminense era adversário direto. O Cruzeiro tem que vencer 2 jogos para poder empatar ali passar o CSA, né? Mas o CSA está em franca ascensão no campeonato, essa é a verdade. E o grande lance é o seguinte: olha o levantamento espetacular que o Gil fez pra gente. Escapar da zona da degola, 2018, 43, 2017, Vitória, 43, 2016, Vitória, 45, o Vitória todo ano disputando no cair. Aí ele não conseguiu. Esse ano passado não conseguiu. Figueirense, 43 e em 2014, 40, o Palmeiras, o campeonato estava muito para baixo. Avaí e Chapecoense já estão, para mim, rebaixados. A briga hoje é entre Fluminense, CSA, Cruzeiro e Vasco. Eu acho que o Fluminense, CSA, Ceará e Cruzeiro. Acho que Fortaleza e Vasco vão sair dessa trípode aí. E para vocês terem uma ideia, o outro levantamento espetacular que o Gil fez pra gente, vou pegar aqui para vocês, muito legal aqui, que é o seguinte: ele mandou aqui sobre os técnicos que ainda se mantêm no futebol. Olha para você ver. É o Jorge Sampaoli, Fábio Carille, Rodrigo Santana, Paulo Henrique Ganso, Thiago Nunes, Thiago Neves, Roger Machado e Renato Gaúcho. Gente, se vocês avaliarem, tirando as piadas aí do Paulo Henrique Ganso e do Thiago Neves, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, apenas 6 técnicos que se mantiveram nos carros. Em 20. Isso é muito. O futebol brasileiro com esses estaduais, o problema do estadual é o seguinte: tirando o Paulista, que você tem lá vários times fortes, e os times pequenos do interior montam bons times você tem também. Dinheiro também rolando, que você tem muito mais dinheiro rolando. O futebol de resto não vale a pena. Por quê? Eu vou explicar para vocês de forma simples. Atlético e Cruzeiro vão lá e goleia Caldense, Tupi, papapá, PPP, ganham desses times menores e acham que aquele elenco vai aguentar um campeonato de alto nível. Agora imagina o que acontece na Bahia, no Ceará, ainda mais discrepante, em Santa Catarina, ou seja, a coisa ainda fica mais discrepante, que ainda tem menos dinheiro. Os estaduais, eles têm que acabar. Eu criei uma vez uma fórmula, depois eu vou fazer um programa especial sobre ela, de como é possível acabar com esse tipo de calendário e não deixar os times do pequenos morrerem. É criarem as séries D e a série E, por exemplo, mas a série E, D e E, elas seriam para acessar esses campeonatos e acabar com isso. E outra coisa, isso também acaba com
a saúde financeira dos grandes times, porque os grandes times não conseguem mais patrocínios melhores por estar jogando, por exemplo, desculpe, mas não estou desmerecendo a cidade, mas eu estou querendo falar de valores financeiros macro, em Patos de Minas. Então esses times do interior, sim. E tem que a CBF, com o dinheiro da TV, os times se organizarem para transferir dinheiro para esses times também, para poder esses campeonatos serem bem pagos. Por exemplo, a CBF bancar todas as viagens de avião que tiver e fazer igual a Série D também mais regionalizada, para poder funcionar, porque senão nós vamos também matar o futebol no interior, e o futebol no interior é muito bonito e tem que continuar existindo, né, Thiago? E todo mundo questiona muito, até os próprios dirigentes questionam muito os campeonatos regionais, porque realmente ele acaba tendo mais ônus do que bônus, né? Para os grandes times, principalmente. Sim. Então, realmente fica caro para os times disputar tais campeonatos e acaba não rendendo, não tendo um retorno financeiro à altura, e desgasta muitos jogadores e acaba você comprometendo até todo o resto do ano. Então realmente precisa se achar uma fórmula. Eu queria falar rapidamente aqui sobre o jogo do Cruzeiro e Fluminense, André, que foi também muito preocupante. A torcida compareceu, encheu o Mineirão, só que o Cruzeiro em campo se mostra completamente nervoso, tenso. Peças boas o Cruzeiro tem, mas você vê que o futebol do Cruzeiro não consegue aparecer. O Fluminense veio aqui, cumpriu um bom papel e levou um empate super preocupante para casa. E agora, a partir dessa derrota, eu acho que a torcida ainda tem que ficar mais preocupada, porque começaram-se as especulações, né? Então você tem aí os índices matemáticos, aí a gente que acessa muito a UFMG vê que o Cruzeiro está com 72% de chance de rebaixamento. Isso é muito sério. Então precisa ser feito alguma coisa assim urgente. Muito grave, né? Porque é muito grave, porque realmente existiram alguns milagres aí no Campeonato Brasileiro, que foi, se não me engano, em 2009... o Fluminense, né, com o Fred... ganhou 9 seguidas. 9 seguidas, e o Fluminense chegou a ter 99% de chance de rebaixamento e conseguiu virar. E o Fred... Mas isso acontece uma vez a cada 10 anos. É uma vez a cada 10 anos. Exatamente. Não pode contar com isso. E Thiago, a grande questão do futebol é a seguinte: o futebol tá, igual o nome do programa a falência dos times brasileiros, é rumo à falência mesmo. São pouquíssimos times que têm superávit. Essa questão do Cruzeiro é o seguinte, senhores: se o Cruzeiro rebaixar, o Cruzeiro está ferrado. E com risco grande de quebrar. Não. Porque eu vou explicar para vocês que muita gente não sabe disso, tá, amigo noticioso? É o seguinte: o Cruzeiro, ele tem uma cota de TV X. Antigamente, quando você caía, os times grandes, você mantinha um ano a mesma cota de TV. Agora não tem mais disso, não. Ou seja, e vou falar mais para você, se o Cruzeiro vai para uma Série B, cota de TV, né? E se o Cruzeiro vai para a segunda divisão, por exemplo, o patrocínio diminui. O cara que paga 20 milhões na camisa vai pagar 15. O cara que paga 10 milhões no ombro vai pagar 8. Ou seja, fora que tem muitos jogadores do time principal do Cruzeiro que tem cláusula de rebaixamento. Caso cair, o contrato automaticamente pode ser rompido. E isso é muito comum no futebol. Então o que eu quero dizer para vocês é a importância de fazer uma boa gestão. Agora vamos falar de coisa boa? Vamos falar do América? O América é o único aí de Minas que está trazendo aí um alento e uma esperança aí para os torcedores. Que campeonato, né? O América estava muito mal, pegou uma ascensão com a troca do técnico. O técnico tá voando, colocou o time do América para voar. Mateuzinho jogando muito, Zé Ricardo jogando muito, a zaga do América se portando bem, o goleiro pegando tudo. Joga pra gente, por favor, a tabela do campeonato, Gil. E quem viu o jogo contra o Bragantino... ganhou do poderoso Bragantino. Porque, pra ficar claro, o Bragantino é um time patrocinado pela Red Bull. Isso. O Bragantino tem um enorme valor de contratações de salário, que é maior que da Série A, de alguns times da Série A. Exatamente. E o América venceu, e venceu bem. E dá pra perceber, André, que o time do América tá motivado. Tá. Eles estão empenhados em tirar o América da situação, e coincidiu o começo do campeonato com o começo do nosso programa aqui, o Noticioso Esporte Clube, e nós falávamos da dificuldade do caminho que ia ser do América, e o América conseguiu fazer
uma ascensão meteórica, como foi a do Fluminense lá em 2019 para sair do rebaixamento. Ele entrou aí num espiral positivo de 11 partidas, né, sem perder, e ele venceu partidas importantes, e essa eu acho que veio para coroar tudo isso, porque a partir de agora a sequência do América, o nosso querido Gilberto lembrou bem, que a gente tem aqui, ó, Figueirense, Vila Nova, Oeste, Atlético e Ponte Preta. Então a gente tem a maioria tirando aí o Atlético, a gente vai ter aí a maioria dos times que estão bem abaixo na tabela. Ó, pra você ver, 20º Figueirense, então último, você tem 17º Vila Nova. Você só vai ter o Atlético aí de segundo colocado, mas o resto são times que estão mal colocados na tabela e que o América tem toda a chance de ter êxito sobre esses times. Então, acredito que essa é a grande oportunidade do América para poder se estabelecer ali entre os 4. Eu acho que buscar o título vai ser difícil. A diferença é muito grande. A diferença é grande, mas eu acredito agora piamente na ascensão e na subida para a Série A, porque o América realmente, até em porcentagem matemática, é o time que tem maior possibilidade de ter seu ingresso na Série A. Diferentemente aí da porcentagem do Atlético, que está em mais ou menos 5% para conquistar a vaga, que é o objetivo hoje do Atlético, e diferentemente do Cruzeiro, está com 72% de chance de ser rebaixado. Ou seja, nós vamos ter aí uma guerra aí até o final desse ano para os times mineiros alcançarem seus objetivos, né, André? E eu vou falar para vocês, é tão importante para o América subir que só do América subir ano que vem, ele vai ter a maior cota de TV da história da vida dele. Porque de cara ele já vai receber 20 milhões, de cara. E por fim, com total partidas, jogos e tudo mais, o América vai pegar quase 50 milhões aí de cota de TV, que pro América é uma diferença abissal. E o América, como é muito bem gerido, o América, gente, vocês têm que pensar o seguinte, o América praticamente não tem torcida. A torcida do América é muito pequena. A verdade é essa. O estádio está demonstrando isso. Então, a questão é de gestão mesmo, de patrimônio, futebol. O América tem um shopping, o América tem centro de treinamento, o América tem clube, o América tem tudo. Então, assim, o América é um time muito bem gerido, a gestão do América é muito boa. Tem dinheiro. Tem dinheiro em proporcionalmente caixa. falando. Proporcionalmente falando. E ano que vem, o América subindo para a Série A vai ter um dos maiores valores da vida. Receitas. Então a gente acredita muito aí na evolução positiva do América, porque o América realmente tem todos os ingredientes para poder ter uma ascensão não só dentro das 4 linhas, mas também fora delas, que ela é gerida realmente por americanos de verdade, pessoas que amam o clube. Realmente a gente fica dando puxão de orelha aqui na torcida, porque o América tinha, agora mudou um pouco, né, Gilberto? Mas a média de público do América era a 51ª de todas as séries, ou seja, o time do América estava com uma média de 2.000 pagantes por partida. Agora, com o nosso apelo, também contribuiu um pouco para isso, melhorou um pouquinho. O último jogo que foi aqui teve um público um pouco melhor, mas ainda dá para fazer melhor. A torcida do América, a torcida do América precisa ir a campo, precisa estar junto com o clube, porque o time está correspondendo, e eu acho que o papel da torcida é agraciar aí o time com seu incentivo e com a sua participação. E vamos falar a verdade, o Independência é um estádio maravilhoso, 15 mil pessoas cabem rindo. Não é possível que não tem 15 mil Belo Horizonte que torcem para. Claro que tem. O senhor tem que tirar a bunda do sofá e ir ver seu time, porque o seu time precisa do seu apoio, precisa do seu dinheiro de ingresso, precisa do seu dinheiro do hot dog, da cervejinha, de tudo. E está correspondendo, né, André? E o time está correspondendo, a diretoria é séria. O América sobe e cai todo ano. Gente, o América é um time pequeno. O América não é um time grande, o América hoje tem uma torcida pequena. E cai porque você não vai pro estádio. Cai porque você não tá levando renda pro seu time. Cai porque você não tá comprando o pay-per-view do seu time. Aí não tem jeito mesmo, não. Por isso que é bom ser independente, né? E fazer parte aí dessa mídia alternativa. Nós, realmente, a hora que tem que dar o grito e puxar a orelha, a gente fala mesmo. O torcedor é sagrado. E a gente acha que a torcida do América pode fazer melhor, né? Exatamente. O time tá fazendo bem, a torcida não consegue corresponder, que ao contrário de Atlético e Cruzeiro, que a torcida tá lá comparecendo e o time não tá respondendo.
Amigo noticioso, seja bem-vindo ao Noticioso Esporte Clube. O Noticioso Esporte Clube é um canal, um programa de esportivo feito de mineiro para mineiro. Aqui no Noticioso, gente, tem um programa sobre bolsa de valores, tem um programa sobre música, tem um programa sobre turismo, tem o Doutor Sabe Tudo, que é um programa de entrevistas, temos um programa de entrevista de grandes personalidades de Belo Horizonte. Não deixe de curtir o canal Noticioso, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, vai ajudar muito a gente, principalmente se inscreva no canal e assine o sininho de notificação para toda vez que sair vídeo novo noticioso, você receber em primeira mão. Tiagão, muito obrigado. Obrigado, André. O programa foi espetacular. E terça-feira tem mais. Valeu e tchau. Fui. Grande abraço. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!